A live de hoje é sobre despesas na importação marítima. Então, pega papel e caneta, quem não pegou, porque vale a pena anotar. É bastante relevante o conteúdo, no sentido de ser muito difícil de achar o que eu vou falar aqui na internet. Muito difícil mesmo. Sei porque eu também assisto vídeos de comércio exterior. E então eu sugiro que vocês peguem água, papel, caneta para anotar algumas coisas aí relevantes que eu vou ensinar, tá? Então vou dar um tempinho para vocês fazerem isso. Bom, já tem aqui 3 minutinhos, né? Já são 8h03, 8h04. Eu gosto de ser pontual. Opa, Igor. Bem-vindo, Igor. Bem-vindo, Matheus. Camilo, Matheus. Tenho muitas curiosidades, sim. Certeza que vai aprender muito. Assim espero. Separei aqui, deu 4 folhas cheias de conteúdo, de tópicos. Então, bastante coisa. Bem-vindo, Alan. Bastante conteúdo relevante e difícil de encontrar, que eu considero, tá? Sinceramente. Então, deixa eu só situar vocês o que não é essa live, tá? Porque tem muita informação sobre importação. Importação tem muito conteúdo, tem muitos tipos de importação. Então eu vou explicar aqui o que não é essa live, tá? Quais são o tipo de importação onde eu não vou estar falando das despesas, porque dependendo do tipo de importação as despesas mudam. Então é importação marítima, mas não é carga a granel. Não é a carga de projeto, tá? Então aquelas cargas gigantes, superdimensionadas, não é offshore, não é animais vivos, que também é um tipo de importação, não é compra internacional. Outra coisa que eu anotei que eu considero importante é o seguinte: o que eu vou falar aqui da importação formal, feita com despachante aduaneiro, aquela formal, marítima, de container de 20, de container de 40, que é aquele container que a gente chama de ISO. É aquele que vem nos navios de linha, que são os containers normais para chegarem mercadorias no Brasil, os mais usuais, tá? Então é disso que a gente vai estar falando. O que eu vou falar aqui pode ser aplicado a qualquer tipo de empresa, não importa se é MEI, se é limitada, se é SA, se é gigante, se é pequena, não importa. Qualquer tipo de empresa importadora, qualquer tipo de importador vai passar por isso que eu estou falando aqui. Também depende de Incoterms, tá? Independe se o Incoterms é custo e frete, é CIF, serve para todos o que eu vou falar aqui, ok? Que mais de importante que eu tenho que falar para vocês? Já falei, navio de linha, container. Vou falar de FCL, que é o container cheio, e o container compartilhado também, que é o LCL, ok? Júlia, bem-vinda. Então eu vou falar importação formal, container de 20 ou de container de 40, qualquer tipo de empresa, tá? É o assunto aqui. E eu separei para falar para vocês, eu considero, na verdade eu botei o nome despesas, mas vai ser mais abrangente até, seria gastos, né? Então gastos é tudo aquilo que é gasto na importação. Eu vou dizer o que existe para o importador, como seja tributo, seja despesa, é gasto, tá bom? Vamos lá. O que a gente tem que entender? Litoral, bota aí para mim, por favor. É o seu nome, que só aparece litoral. Se puder, escreve aí, por favor, que eu gosto de saber com quem que eu tô falando, tá? Vou começar pela parte voltada para mercadoria, tá? E depois eu vou falar de tributo. Depois eu vou apontar os tributos na importação formal marítima. Qual a primeira despesa que você tem? Júnior, tudo bom, Júnior? Bem-vindo. Qual a primeira despesa que a gente tem? A primeira despesa que a gente tem é o custo da mercadoria, quando a gente fala com o fornecedor e a gente quer comprar alguma coisa, um produto ou uma mercadoria. E nesse caso, a gente vai ter um custo para isso.
Quando o exportador no outro país ou uma trading dá esse custo para você, ele te dá com a embalagem. Que embalagem é essa? É aquela embalagem de quando você compra um ar-condicionado, de quando você compra um filtro, de quando você compra um mouse. Tem sempre uma embalagem que é a embalagem do produto. Então essa embalagem, quando ele te passa o valor, está incluída no frete, no valor da mercadoria. Dificilmente o exportador diz para você... mercadoria, embalagem, pode até acontecer, mas é raro. Normalmente ele embute e te dá o custo total com a embalagem. Então esse é o valor da mercadoria barra embalagem, tá? A outra despesa que tem, número 2, é o spread do câmbio. Porque na importação formal você tem que fechar câmbio. E o honorário, digamos assim, o ganho do banco, da corretora, da instituição financeira é o spread. Então você vai pagar mercadoria, embalagem, spread. Você também tem um custo na origem, ok? Por quê? Porque a mercadoria vai sair de um depósito, vai sair da fábrica, vai sair de um recinto lá do exportador ou da trading e vai ter que vir para o Brasil. E para vir para o Brasil, ela tem que pegar o navio. Até aí tudo bem. Só que para ela chegar no porto, para embarcar no navio, ela precisa de um frete lá fora, que é o que a gente chama de inland na origem. Ou frete rodoviário, ou frete terrestre. Esses nomes são a mesma coisa. Inland, frete terrestre, frete rodoviário na origem, é o frete lá fora no país de onde está vindo. Ok? Então, tem essa despesa. Depois, tem uma despesa que é a taxa na origem atrelada ao frete. O frete nunca é só o frete internacional. Você, quando paga o frete, você tem que pagar taxas na origem e taxas no destino. Então, eu considerei, mercadoria barra embalagem, spread da instituição financeira, inland na origem, taxa atrelada ao frete, frete internacional, que é o frete do navio propriamente dito, e taxa no destino atrelada ao frete. Destino aonde? Brasil. A origem podem ser várias, pode ser China, Alemanha, Itália, Arábia Saudita, não importa de onde está vindo, tá? Isso também depende, o que eu estou falando aqui, independe do país, ok? Qualquer país do mundo você pode trazer que a despesa é essa. Depois temos, número 7, o desembaraço aduaneiro, que é o serviço do despachante aduaneiro. Então, ele cobra um honorário para isso, para fazer esse serviço, que não é só o desembaraço, tá? É despacho aduaneiro o nome correto, mas o mercado conhece como desembaraço. Desembaraço é uma das fases do despacho aduaneiro. Então, ele faz isso e cobra por isso. O despachante aduaneiro também pode te cobrar se ele fizer a logística toda. Então, ele vai cuidar de tudo. Ele não vai cuidar só do desembaraço no Brasil. Ele cuida da logística desde pegar a carga lá fora. Então, ele pode te cobrar desembaraço e logística, ou às vezes um preço total como desembaraço. Mas o que eu estou dizendo é o que pode existir, que você pode ver na solicitação de numerário que ele faça para você, tá? E vai depender da empresa, se ela junta isso, se ela separa, ou se o despachante só faz desembaraço e não faz logística. Mas, atualmente, que eu tenho visto de despachante aduaneiro, eles têm feito tudo, tá? Inclusive, imagino que vocês saibam que eu também sou despachante aduaneira, né? Estão aqui no canal. Se receberam o aviso dessa live, vocês já se inscrevem no canal, no Instagram, nos meus canais, que tem TikTok, Instagram, YouTube, tá, gente? Já estamos no Spotify também, então tudo conteúdo sobre importação. Depois da logística dos honorários do despachante, você vai ter armazenagem. Obrigatoriamente, no mínimo, um período de armazenagem. Não tem como não pagar o primeiro período, tá? Se o despachante correr pra caramba, você só vai pagar um. Às vezes não é possível por várias questões que não é o assunto aqui dessa live. Mas, no mínimo, um período de armazenagem você vai pagar. Depois você tem o inland no Brasil, que é o quê? É o transporte. Depois que o despachante aduaneiro desembaraçou a carga, ela tem que sair de lá e tem que fazer um transporte até a sua empresa. Nesse transporte até a sua empresa, isso se chama a mesma coisa,
inland no Brasil, ou frete rodoviário no Brasil, ou frete terrestre no Brasil, é sinônimo, é o mesmo preço, mesma despesa. Cada empresa usa com um nome diferente. Outra coisa que é legal de você saber é que assim, a armazenagem tem várias despesinhas dentro da armazenagem, tá? Pode ter movimentação, pode ter desova, pode ter escaneamento, cada caso vai ser um caso, mas a gente chama global de armazenagem porque tudo é pago por terminal. Aí temos despesas que nem sempre incidem para o importador. E agora eu vou comentar essas aqui. Essas que eu falei agora incidem, ok? Vão existir. As que eu falei até agora foram 10. As que eu vou falar nesse momento podem ou não incidir, tá? E eu vou explicar por quê. Demurge. Eu disse para vocês no início do vídeo que eu vou estar falando aqui tanto para quem faz LCL, que é container compartilhado, quanto se aplica essa live aqui para quem faz container cheio. Pegou um container inteiro e está trazendo carga, um container só de um importador, tá? Só que quando o container é só de um importador, a demurge está por conta desse importador. Quando é container compartilhado, se houver demurge, não vai ser do importador, vai ser do agente de carga que fechou o container. Ele é que é responsável por essa demurge, ele que tem que devolver o container vazio, não é o importador. O importador está com um lote separado já, porque ele só tem parte do container. Então, a demurge ser ou não devida, ela existe, mas se você tirar a carga antes do free time, ou seja, antes de acabar o tempo de estadia livre, não há pagamento de demurge, tá? Então a demurge pode ser que ocorra e pode ser que não ocorra. Ela existe, mas se liberar a carga rápido, o importador que trouxe um container inteiro não vai incidir em demurge. Sindicato, contribuição sindical dos despachantes aduaneiros, SDA, que vai vir para você como despesa. É bastante importante o despachante aduaneiro sindicalizado, ele regular num sindicato, ele fazendo parte, porque é ali que ele tem acesso à legislação atualizada, a palestras da Receita Federal, a palestras dos órgãos anuentes, a todas as alterações que existem, que não são poucas, com implementação de sistemas da Receita, do INPE. Então, tá sempre mudando. O comércio exterior é tipo vida de advogado, que você tá sempre tendo que correr atrás de norma. Tem muita operação diferente o tempo todo, então já prova que um despachante que está vinculado ao sindicato dos despachantes aduaneiros é um profissional antenado com a legislação, antenado com os acontecimentos, que participa das mudanças, que você dificilmente vai ter riscos de ter uma pessoa que trabalhe mal, que não seja num nível profissional bom. Então tem uma relevância isso sim, tá? Paletização. Nem sempre a carga precisa ser paletizada, às vezes é opcional não paletizar. E o exportador, se tiver que paletizar, que ele pode paletizar lá fora, ou seu despachante aduaneiro contratar essa paletização na origem. Por que a paletização às vezes é importante? Quer dizer, é importante, né, de forma geral, se a carga não for muito pequena. Porque é a forma de movimentar, né? A forma mais prática de movimentar uma carga é paletizando, para ela ficar protegida, inclusive. A paletização protege a carga. Mas é um custo que nem sempre existe. Pode existir ou pode não existir. O importador, por exemplo, o importador tem 10 caixas de papelão para comprar de um chinês. A mercadoria dele embalada deu 10 caixas de papelão. Ele pode chegar para o despachante aduaneiro dele e falar assim: olha, eu não quero botar em pallet, manda as 10 caixas para mim. O despachante aduaneiro vai conseguir fazer isso. Só que, assim, estando solto, essa caixa pode se perder, né? Pode embarcar num navio. Na verdade, no marítimo não tem grandes chances disso, mas no aéreo teria, porque pode ir num avião e outra na outra. Então, assim, existem motivos para paletização. Às vezes é o peso da carga que não é possível ser içado sem uma empilhadeira. Mas o que eu quero dizer aqui é que a paletização nem sempre precisa acontecer, vai depender de caso a caso.
honorários do despachante aduaneiro para licença de importação ou LPCO. Nem toda carga tem licença, nem toda carga passa por órgão anuente. Aliás, a maioria não passa. Mas se passar, existe a necessidade de fazer essa licença de importação, que agora está virando LPCO, estamos no momento de migração para a LPCO, vai ser tudo LPCO, que é essa licença junto ao órgão anuente. E o despachante aduaneiro é uma cobrança, é um serviço, é um terceiro serviço, um segundo serviço que ele faz, tá? Então, os despachantes normalmente fazem esses serviços, o desembaraço, a logística internacional e a licença de importação, que eu botei aqui como talvez incida, talvez não, porque vai depender do tipo de carga que você trouxer. Se você trouxer sei lá, livros, não tem. Se você trouxer eletrônicos, de forma geral, não tem órgão anuente. Agora, se você trouxer comida, tem órgão anuente. Se você trouxer cosmético, tem órgão anuente. Então, vai depender do tipo de mercadoria que você vai trazer. Outra despesa, depois da paletização que eu te falei dos honorários, que é a licença de importação do órgão anuente, que o despachante faz, pode ter a taxa da licença de importação. Então, a licença de importação e a taxa é tributo já, tá? Pode haver. Da licença de importação pode ter uma taxa que o órgão anuente cobra. Não vamos falar aqui, tá? Existe uma despesa, mas é anterior ao processo de desembaraço, mas só para você saber, é anterior a tudo, que seria o cadastro da empresa junto a uma Anvisa, por exemplo. Isso é a primeira coisa a fazer antes de pensar em importar qualquer coisa. Então, ela não está ligada aos custos de importação, entendeu, gente? Não está ligada a isso. Mas existe também uma despesa que pode existir um cadastro que você tem que fazer antes de tudo. Esse cadastrar junto à Anvisa para importar alguma coisa, que não é a licença em si, é um cadastro mesmo. Coleta de amostra, também pode existir essa despesa do Ministério da Agricultura, você está trazendo um alimento ou a Anvisa te pediu uma amostra. É exceção à regra, mas eu estou dizendo que existe. Vai ser raríssimo isso acontecer, mas existe, tá? Agora vamos falar de tributos. Eu já tinha falado da taxa lá da licença, né? Da taxa da licença de importação LPCO. Agora eu vou falar dos outros. Então, gente, sempre que falar em imposto e taxa, são tipos de tributos, tá? Não se engane de que taxa não é tributo, porque taxa é tributo, tá? Então, nós temos os tributos: imposto de importação, IPI, que é o Imposto sobre Produto Industrializado, PIS/PASEP na importação, é o terceiro, COFINS na importação, quarto, taxa Siscomex, quinto, adicional de frete para renovação da marinha mercante, que é a FRMM, alguns chamam de AFRIM. Esse tributo é 8% do valor do frete internacional, então você calcula 8% em cima do valor do frete internacional e acha um valor, e ele tem mais uma taxinha de R$20, mais ou menos. E ICMS, Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços na Importação. Então, ICMS e importação. Isso é o que está vigorando hoje, tá? Antes de estar obrigatória, digamos assim, estamos em testes na reforma tributária. Taxa para licença de LPCO já falei e coleta de amostra já falei. Então, que eu falei no início. Então, são esses. Agora, o que é mais importante de tudo se eu tivesse no seu lugar sendo importadora? E deixa eu ver aqui quanto tempo a gente já passou de live. Falta pouquinho para eu abrir para vocês tirarem dúvidas, tá? Porque vocês precisam tirar dúvidas, né? O que é mais importante de tudo, a meu ver? Além de eu ter falado aqui todas essas despesas para vocês. Onde
ou como é cobrada essa despesa, né? Como é cobrada? Onde é que eu acho esse valor, Luciana? Eu simplesmente tenho que aceitar o que o despachante aduaneiro vai me passar? Então eu vou dizer para você onde que você pega essas despesas. Como que você sabe que tabela, onde que está essa tabela? Mercadoria e embalagem é o valor do fornecedor. Ou você fecha com ele ou você busca outro, mas ele vende pelo valor que ele quiser. É um direito que ele tem. O spread das instituições financeiras também varia de instituição para instituição. Tem instituições mais baratas que não te cobram taxas e tem instituições caras. Varia de instituição para instituição. O inland na origem, muitas vezes, dependendo do tipo de Incoterms, o exportador já inclui esse frete até o porto, em qualquer lugar do mundo. Mas é assim, vamos dizer o que seja razoável, uns $150, $120, dependendo. O inland, como é transporte terrestre na origem, ele vai depender da distância, do tamanho da carga, né? Porque uma coisa é você contratar uma Fiorino para fazer, outra coisa é você contratar um caminhão. O frete é diferenciado. E tanto pode fechar para você o agente de carga, como o despachante aduaneiro, como o próprio exportador. Isso vai depender de Incoterms, mas a despesa inland na origem sempre existe. Então, agora vamos falar de taxas atreladas ao frete. Taxas atreladas ao frete, frete internacional, ou seja, taxas na origem atreladas ao frete e taxas no destino atreladas ao frete. São 3 despesas, por assim dizer, juntas. Para quem se paga isso? Para o agente de carga. O valor é fixo? Não, o valor não é fixo. Tanto é que nós, despachantes aduaneiros, nós cotamos com 3 agentes de carga e pegamos o melhor preço. É a praxe. As empresas sérias trabalham assim. Pegam a melhor cotação para o cliente, levando em consideração o prazo que ele tem, a pressa que ele tem, várias outras questões. Mas são feitas cotações porque os valores não são iguais. Então vamos lá, pessoal. Já te falei de todas as despesas que tem aqui, tá? Que existem. E eu quero que vocês agora, por favor, coloquem as dúvidas de vocês aí. Ninguém precisa ficar com vergonha, porque ninguém nasceu sabendo. Quem tem que saber disso sou eu, não são vocês. Podem perguntar aí, que eu não vou chamar ninguém de burro. E ninguém aqui é. Então pode ficar à vontade, achando que está perguntando besteira. Não tem problema, eu não me ofendo. Tá? Botem aí, por favor, as dúvidas. Porque o objetivo da live é vocês terem acesso para tirar dúvida comigo. Senão, vocês simplesmente assistem os vídeos, que por sinal são maravilhosos, modéstia à parte. O pessoal que eu chamo para falar é tudo especialista, que estão aí nos meus canais. Cortes e vídeos e podcasts. Aí vocês não precisam de mim aqui. Bem-vindo, Pedro, Sávio. Deve ser Tiago, Gabriel, né? TH. Raízes, não sei quem é. Renata, Carlos. Quando decido trazer, dúvida do Matheus, quando decido trazer um material de avião ou marítimo, só quando ultrapassar o peso permitido ou depende mais de valor? Então, na importação formal, Matheus, a decisão de avião ou de marítimo passa por muitas coisas. Por exemplo, o avião é um transporte muito mais caro, tá? Muito mais caro. Por isso que você escuta que as pessoas trazem da China no marítimo, porque realmente o aéreo é carérrimo, ninguém aguenta pagar o frete. Mas você tem que ter, hoje em dia, assim, até alguns meses atrás, vou te falar meses, a gente só conseguia fechar com agente de carga com 1 metro cúbico de carga, tá? Menos de 1 metro cúbico de carga não dava para fechar no marítimo.
com a necessidade que o pessoal do e-commerce foi gerando, né? Porque o pessoal que compra, que importa para revender em plataforma, eles às vezes não têm muito dinheiro, então vão pegando pouca carga. 150 quilos já está querendo trazer, 150 quilos é pouca carga. E aí foram surgindo empresas no mercado, eles também pegam pouca carga efetivamente, 100, 120 quilos, pouquinha, e colocam em container compartilhado. Então eles alugam um container compartilhado, dizem que o container é deles, entre aspas, e entopem aquilo de carga de vários fornecedores diferentes, tá? De vários fornecedores não, desculpa. De vários importadores no Brasil. Então, tem 10 pessoas no Brasil, 30, 50 querendo importar, e eles aceitam menos que 1 metro cúbico, ok? Então, já existem empresas que aceitam menos que 1 metro cúbico, isso a gente sabe. Nasceu esse tipo de necessidade. Até pouco tempo era 1 metro cúbico para conseguir importar no marítimo. Aí tem que verificar, mas às vezes, o que acontece? Você trazer muito pouca carga, sai muito caro para você, porque a importação é ganho de escala. Então, se você traz muito pouca, acaba saindo muito caro. O frete marítimo, o frete, tá? Não estou falando de todas as despesas. Aqui eu vim falar de todas as despesas. O frete marítimo é mais barato que o frete aéreo. Agora, tem que verificar o custo total, porque para você que importa, o que interessa é o custo total. Não adianta o frete ser barato e no somatório total das suas despesas dá mais caro. Você tem que ver o custo total, porque é isso que você vai usar para fazer as contas na hora de revender a sua mercadoria, se for o caso de revenda. Ou mesmo que você compre para usar, você vai querer o melhor preço. E o melhor preço não é só a mercadoria, é toda essa despesa da importação. Como consultar a credibilidade do despachante e não ser um golpista? Bom, eu tenho mais de 20 anos de importação, Alan. 20 e tal. Não vou falar que eu sou mulher e mulher não gosta de falar a idade, né? Mas eu tenho mais de 20. E já vi muita coisa nesse ramo. Você saber quem é honesto e quem não é honesto não é uma coisa simples. Não só no despacho aduaneiro, mas em qualquer tipo de nada, Matheus. Qualquer tipo de profissional. É difícil, porque a gente não tendo relacionamento, a gente não sabe o caráter. Agora, o que é possível fazer? O que vocês estão fazendo aqui hoje, por exemplo, lá no meu Instagram, nos depoimentos, na bolinha lá, que a gente chama de destaque, né, que o Instagram chama de destaque, tem depoimento de um monte de clientes, entendeu? Então, clientes que já foram atendidos e que sabem que eu sei trabalhar. Tem cartas de recomendação, tem clientes falando, escrevendo, satisfeitos. É dessa forma que você vê em outros canais também. Então, você pegar um despachante que esteja no Instagram, que já esteja no ramo há mais tempo, que tenha know-how, que te prove que sabe, são coisas que você busca em qualquer profissional, não só no despachante aduaneiro. Você tem que buscar avaliação de cliente, conhecimento técnico. Se você se sentir mais seguro, você pede o registro na Receita Federal, porque ele tem que ter, o despachante aduaneiro, ele tem que ter um diário oficial, onde mostra um ato declaratório do registro dele junto à Receita Federal. Para ele ser despachante aduaneiro, ele tem que ter isso. Entendeu? Existe um registro. Não é de boca. O cara é despachante, não, ele tem como provar que ele é despachante aduaneiro, porque existe um número de registro dele, que é publicado em diário oficial, tá? Então, isso é uma coisa. E, como eu te falei, know-how, estar, de repente, em redes sociais, são as formas que você consegue ver. Agora, se vai te cobrar muito ou se vai te cobrar pouco, eu sugiro que você faça a cotação com mais de um e aí usar o teu feeling, que a gente tem intuição também. Quando a pessoa fala a verdade,
não é só a boca que fala a verdade, é a linguagem corporal. Então, ao invés de fazer uma ligação para decidir o teu despachante, pede uma call, sabe, com um vídeo, um online, vê a pessoa, porque às vezes ela não mente, ela não condiz, né? Quando a pessoa é mentirosa, os sinais, a linguagem corporal mostra para você, e a tua intuição te fala lá no ouvido, te sussurra do tipo, isso aqui não tá batendo, isso que ele tá falando pega na mentira. Então, assim, é o que a gente faz com qualquer profissional, né? Em qualquer área, é o que eu sugiro. Mais alguma dúvida, gente? Tá respondido, Alan, sobre o golpista? Tá, de nada. É isso, é feeling misturado com busca de informações que te deem segurança. Só que cota com mais de um, porque se o preço for muito discrepante, e pede outra coisa, peça, Alan, as despesas discriminadas. Não deixa ficar juntando tudo num bolo para te passar, não, entendeu? Aqui nessa live você acabou de entender todas as despesas de tributo e de despesas mesmo, né? De armazenagem, de frete, que existem na importação marítima. Você vai pegar e vai bater com o que ele vai fazer de estimativa para você. Então o cara tem que botar assim, ó, inland na origem, taxas atreladas ao frete, frete internacional, honorário dele. Então você pede, não deixa botar tudo somado. Você diz, não, eu quero as despesas discriminadas, por favor, para eu entender o que eu vou estar pagando. Alan, vale a pena dividir o container? Se você tiver pouca carga, você não tem opção, né? Aí você tem que dividir o container. Para vir da China, porque o que acontece, Alan? É o seguinte, a distância geográfica do mapa para a importação é muito relevante. Porque concorda que na América, qualquer país da América do Sul vai ter um frete menor? Seja no aéreo, seja no marítimo? Vai, porque está muito mais perto. Então, países como Chile, Argentina, Uruguai, Paraguai, tá tudo por aqui, o frete vai ser menor. Agora, lá do outro lado do mundo, você quer trazer uma carga do Canadá, vai ser caro, entende? Então, isso de dividir container, às vezes vale até a pena, dependendo da carga que você for trazer, no aéreo. O frete é caro, mas, sei lá, tem morro de pressa, tô morrendo de pressa, vou perder a venda, meu cliente aceita qualquer custo porque ele quer o produto, é urgente, vai no aéreo, é caríssimo, mas não é tão caro se for Argentina, mas é caríssimo se for Canadá. Então tudo depende da época do ano pro frete também. O frete é sazonal, né? O frete é demanda, né? Oferta e demanda. Se tem muita gente procurando, vai ter frete alto. Se tem menos pessoas procurando, vai ter frete mais baixo. Então, você me perguntar, vale a pena dividir o container? Se você quer, de onde que você quer importar? Fala isso para mim. De onde você quer importar que eu te falo se vale a pena dividir o container. Se for da China, certamente é o jeito. Ou isso, ou você não vai para importação formal e fica na compra internacional. Todas as despesas são proporcionais? Não, pior que não, entendeu? Por isso que acaba saindo caro. China, né? Imaginei. Por isso que acaba saindo caro. Por quê? Tem despesas que são altas. Armazenagem. Armazenagem tem um mínimo de tipo, vamos chutar aqui, 800 e poucos reais no marítimo. Se você tiver 800 e poucos reais no marítimo para pouca carga ou para mais carga, você está pagando. Transporte rodoviário. O cara para um motorista para ir lá buscar para você. E que acontece? Na importação é ganho de escala. Quanto mais quantidade você traz, menor o seu custo unitário. Por isso que vale muito mais a pena você ficar na compra internacional, não ter a apurrinhação, entre aspas, que acaba sendo a apurrinhação do despachante aduaneiro, mas o importador sempre se envolve um pouco, mas não ter que fazer radar, da receita, enfim, não partir para a importação formal quando se está começando. Muita gente faz isso.
Porque a importação formal é muito mais complexa. A importação simplificada, o nome já diz, né? Na verdade, é o regime de importação simplificada que o pessoal do e-commerce chamou de simplificada. É o regime. A importação se chama compra internacional. Na compra internacional, você pode trazer até 3 mil dólares CIF. Outra besteira que o povo anda falando aí é 3 mil dólares de mercadoria. Não é de mercadoria. É mercadoria, frete, seguro somados, que tem que ser 3 mil dólares americanos. Por encomenda. Por encomenda. Quer dizer, código de rastreio que é gerado. Gerou um código de rastreio, aquilo é considerado uma encomenda. Ok? Por encomenda, 3 mil dólares CIF. É o que você pode trazer. Essa modalidade de compra internacional já surgiu exatamente para atender quem importa pouco, ou para quem quer trazer amostra. Já surgiu por causa disso. Porque apesar de ser uma importação feita por avião, na maioria das vezes, aérea, os aviões da FedEx, do Correios, das empresas de courier, né? Courier ou Correios que você traz ali, eles já vêm sempre lotados, então ele já tem um frete que não é baixo, mas é interessante para aquela modalidade, já nasceu para atender os pequenos, entendeu? Já nasceu para atender pessoa física, pessoa jurídica que traz pouco, para depois você guardar dinheiro, a sua empresa crescer mais e você poder fazer uma importação formal. Isso é, digamos assim, não é impossível que você comece pela formal, mas tendo muito pouca carga, você faz a conta e normalmente vale mais a pena a compra internacional do que a formal, que é cheia de despesa. Entendeu, Alan? Olha, a live aqui, eu tenho um vídeo lá no Instagram explicando várias coisas interessantes sobre o canal. Ótimo, Alan, ótimo. Tem um vídeo lá meu, na parte fixa ali, naquele que tem um pinzinho, que é o vídeo fixo, que eu gravei explicando como é que você olha o meu canal do Instagram, o que tem de relevante para vocês procurarem, tá? Só que ali o horário da live, na época que eu gravei, ainda estava 8h30. Eu faço live 8 horas da noite. 8h30 ficou muito tarde, porque eu acordo muito cedo, acabou me atrapalhando a vida. Então eu troquei para 8 horas da noite. E como é que você sabe quando tem live? Toda quinta-feira tem live 8 horas da noite. Sobre assuntos diversos. Lá no meu perfil do Instagram tem sempre um post fixado lá em cima também com o assunto da próxima live, tá? Então eu já falei de amostra comercial, eu já falei de despesa, eu já falei de diferença entre a importação simplificada e a importação formal, já falei de muita coisa interessante que vocês têm aqui. As lives têm muito conteúdo relevante que você não acha em lugar nenhum, ok? Não ignorem as lives, porque é um diamante a live. Acreditem. Ok, gente? Então, é isso. Se vocês não têm mais perguntas, eu vou dar por encerrada a live. E vocês se inscrevam aí, olhem o canal do Instagram, olhem os meus podcasts, que tem muito conteúdo relevante sobre importação e está tudo muito didático, tá? Lá na playlist do Instagram, aqui do Instagram, tem explicado direitinho como é que são separados os tipos de importação no meu canal, no meu perfil. Você vê lá na playlist, então você vê a importação formal e eu coloco essa explicação no corte do vídeo que vem do podcast. Eu só entrevisto especialista no Comex, eu tenho mais de 20 anos de profissão, eu não trago gente que não sabe o que está falando. Vocês podem ficar tranquilos que é fonte fidedigna, fonte séria de informação sobre Comex, sobre importação aqui. Ninguém no meu canal não sabe, todos são especialistas, pessoas de anos. Eu falo de importação formal marítima, aérea, compra internacional, bagagem internacional, eu entrevisto todo tipo de pessoa. E tá tudo lá no YouTube separado por pasta. Ah, quero ver assunto de importação marítima. Vai dentro da playlist, vai dentro da pasta e você vai achar, tá bom? É o que eu posso fazer para entregar para vocês o melhor.
Mas vocês têm que contribuir, dando like, seguindo os vídeos, deixando comentário de dúvida, porque eu não sei o que está na cabeça de vocês. Obrigada, Matheus. Boa noite. Eu não sei o que está na cabeça de vocês. Então, boa noite para todos e espero que vocês gostem aí de todos esses conteúdos. Um beijo.